Glória a Deus. Estamos felizes na presença do Senhor. E agradecemos a Ele por este segundo dia da campanha, da nossa campanha, 12 dias de clamor, de adoração, de oração, contrito com Deus. Para que Deus nos abençoe nos 12 meses do ano de 2024. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E nesse segundo dia de campanha, nós vamos orar agora ao Senhor. Gostaria que vocês colocassem em pé. Amém? Diante do Senhor. Se por poder, continue ligado com Deus. Continue ligado com Deus, ao plano da graça do Senhor, porque Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, Pai. Nós nos alegramos em Ti. Tributamos ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação. Deus, estamos aqui porque nós precisamos do Senhor, porque nós carecemos do Senhor, porque nós dependemos do Senhor, porque nós sabemos que sem Ti nós não podemos fazer nada. Deus, muito obrigada porque o Senhor já começou dias novos em nossas vidas, Senhor, na nossa casa, no nosso ministério. Nós sabemos que o Senhor está fazendo, mesmo que ainda alguns não estejam vendo, mas o Senhor trabalha no oculto. O Senhor faz tudo da forma como o Senhor quer, no tempo que o Senhor quer. Mas nós sabemos que o Senhor é fiel, e a tua palavra diz que a boa obra que o Senhor já começou, o Senhor mesmo vai aperfeiçoar. E na noite deste dia, será mais um dia, será mais uma noite na tua presença, Senhor. Não para passarmos o tempo, Senhor, mas para que o Senhor faça em nós, complete em nós, faça mais um pouquinho, Senhor, a obra que o Senhor começou na nossa vida, na nossa casa, na nossa nação, na nossa parentela, no nosso ministério. Nós louvamos, Senhor, e tributamos, Senhor, verdadeiramente, e nos alegramos na Tua presença. Ser conosco, Senhor, libera sobre cada um de nós a unção necessária, a porção necessária, que hoje o Senhor reservou para cada um de nós. Nós louvamos agradecidos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nesse segundo dia da nossa campanha, hoje o tema é uma nova unção. Diga uma nova unção. Glória a Deus. Uma nova unção. E essa nova unção é unção de coragem, é unção de ousadia. Diga, é de Deus. Por evitar. Glória a Deus. Então, uma nova unção de coragem, uma nova unção de ousadia. E queridos, nós vamos começar a lembrar o que a palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, quando ele está ali passando as últimas direções para os discípulos, para os seus apóstolos, para os seus 12, para a sua equipe de 12. Amém? Para a sua equipe de 12. Você é discípulo? Amém. Glória a Deus. Você é discípulo de Jesus. Então você é um dos 12 de Jesus. Amém? E 12 fala sobre o governo. 12 fala sobre autoridade. 12 fala sobre liderança. E Deus, a primeira coisa que Deus quer é que nós sejamos líderes de nós mesmos. Amém? Por isso que o fruto do Espírito Santo é um fruto que é produzido por Ele, pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E Jesus, quando estava ali há pouco, um instante de ser assunto aos céus, ser elevado aos céus, para se assentar à destra, à direita, do Deus Pai Todo-Poderoso, Ele estava ali junto com seus 12, junto com seus discípulos. E a Bíblia diz, em Atos 1:8, diz assim: mas recebereis a virtude, ou seja, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia! Então, receber unção de ousadia, unção de coragem para quê? Para ser testemunha. Para ser testemunha onde o Senhor nos levar. E o que é ousadia? O que é ousar?
é decisão, é decidir, é ter coragem. Diga, eu preciso decidir, eu preciso ousar, eu preciso usar a coragem que o Espírito Santo já me deu, amém? Glória a Deus. Então Jesus falou, olha, vocês fiquem reunidos. Então a unidade no propósito de Cristo faz com que nós sejamos edificados. E ali, quando estamos reunidos em unidade buscando ao Senhor, nós recebemos poder. Por isso que nós estamos hoje, nessa noite aqui, recebendo o poder de Deus, porque nós estamos aqui em nome do Senhor. Amém? Nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Mas para que receber poder? Para que receber autoridade? E para que receber essa capacidade de decidir da forma correta? Para testemunhar. Testemunhar, e a Bíblia está dizendo, as esferas de território nas quais nós devemos testemunhar. E seríeis testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. E aí você vai dizer assim, eu decido testemunhar em Salvador, na Bahia, na minha nação e até os confins da terra. Amém? É a mesma coisa. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o Senhor já liberou poder sobre a sua vida, sobre a minha vida, para nós sermos testemunhas. E testemunhar o quê? Testemunhar o que o Senhor fará através de nós. Os discípulos tinham testemunho para dar. Não somente pelo que eles viveram nas suas próprias vidas, mas pelo que Deus, Jesus e o Espírito Santo fez através deles. Amém? Foi para isso que o Espírito Santo derramou poder na sua vida. Amém? Para você ser testemunho e voltar, e falar, e proclamar, e dizer, o Senhor hoje fez isso e aquilo. O Senhor hoje glorificou o nome dele, dessa forma, daquela forma, aqui ou ali. É para ser contado. É para que o nome dele seja exaltado. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos também entender. E o Senhor ele libera uma nova unção de coragem, de ousadia, para que nós façamos igual a Timóteo, reconhecendo lá em 2 Timóteo, que Deus não nos deu um espírito de temor. Deus não nos deu um espírito de temor. Segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de temor ou de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de medo. Diga todo medo fora, em nome de Jesus. Toda covardia fora, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor. Porque o Espírito de Deus é espírito de covardia. Amém? É um espírito de ousadia. É de poder, é de autoridade, é de amor e também de moderação, é de equilíbrio, é de prudência e é de domínio próprio. É de domínio próprio. E aí nós vimos, irmãos, também que em Isaías 61, uma palavra também bastante conhecida, o Senhor está nos lembrando sobre tudo que Ele já liberou sobre nós, amém? Sobre a igreja do Senhor, falando, renovando sobre nós a unção de coragem, de ousadia. Em Isaías 61, Ele vai lembrar a você e a mim algo que Ele já liberou sobre nós, uma unção diferenciada, que diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os conflitos de coração, a proclamar libertação aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o
Deus a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então o Senhor, Ele te ungiu, e o Espírito do Senhor não está mais apenas sobre você, Ele está em você. Amém? Ele te ungiu para isso, Ele te preparou para isso. O poder do Espírito Santo está sobre você, a autoridade do Espírito Santo está em você. Glória a Deus. E você precisa dar a oportunidade ao Espírito Santo dele te usar. Ele quer te usar. Diga, Deus quer me usar. Diga, eu vou deixar, Senhor. Deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar. Da forma que Ele quiser. Dos dons que Ele quiser. Amém? Porque o nome dele será glorificado. E haverá alegria também no teu coração, porque você vai se sentir útil. Porque os dons são para ser usados. São instrumentos do Senhor, são ferramentas do Senhor, para glorificar o nome dele, para abençoar todos os povos, para abençoar todos aqueles que estão necessitados. Amém? Glória a Deus. E nós vimos também, irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, uma experiência tremenda, uma experiência poderosa. Uma experiência de uma mulher que ela ousou. Ela decidiu e ela ousou e ela quebrou protocolos, ela quebrou modelos. Foi aquela mulher do fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, 24 ao 34, mais ou menos. A Bíblia diz que a mulher havia 12 anos que ela sangrava incessantemente. A Bíblia diz que tudo que ela tinha já tinha sido gasto, mas ela ouviu de Jesus. Existem pessoas, queridos, que estão necessitadas que você fale sobre Jesus. Precisam ouvir sobre Jesus, para que eles sejam salvos, para que eles sejam curados, para que eles sejam salvos. E aquela mulher ouviu falar de Jesus, e ela ouviu também que Jesus iria passar por aquele lugar, e ela ousou estar em um lugar que não era para ela estar. Ela estava com hemorragia há 12 anos. Imagine que é nunca parar de secar há 12 anos. Imagine quantas coisas ela botava ali na sua intimidade, não é? Para que não se transcorresse pela perna, aquele constrangimento, quem sabe a sua roupa manchada. Em pouco tempo se ensopava. Mas aquela mulher disse, olha, se tão somente eu tocar no manto dele, eu serei curada. Aleluia, aquela mulher sabia em quem ela estava crendo. Aquela mulher estava depositando a sua esperança em Jesus. Naquele homem, do Filho de Deus, naquele homem que fazia o que fazia, que era quem era, e fazia por graça, por amor, fazia porque sabia o seu propósito na terra. E ela já ouviu falar sobre ele, e ela queria. E ela foi de tal forma, entrando e passando naquela multidão, e nós podemos imaginar como aquela mulher foi. E muitas das pessoas não sabiam quem é que estava empurrando e furando, né? Quem sabe aqueles bloqueios para chegar até Jesus. E elas com certeza só imaginavam, só viram quem era quando olhava, quem era que tinha passado por eles. E ao passar por eles, quem sabe ela não exalava determinado odor. E aí ela reconheciam ou pelas suas vestes ou pela sua fisionomia a mulher que sofria há 12 anos
de hemorragia. E a Bíblia diz que ela tocou Jesus, no manto de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus parou e disse: quem me tocou? Quem me tocou? E seus discípulos olharam para ele e disseram: mestre, a multidão te aperta, a multidão está lado a lado contigo, a multidão está te seguindo, está à sua frente, está do lado direito, está do lado esquerdo, está atrás do Senhor. A multidão está te comprimindo, te imprensando. E o Senhor pergunta: quem me tocou? E ele fala: porque de mim saiu poder, virtude. Amém? Porque houve toque de fogo. Queridos, muitas das vezes nós estamos perto de Jesus, estamos lado a lado com Jesus, estamos à frente, ao lado direito, ao lado esquerdo, estamos atrás, estamos até pensando Jesus, mas não temos tocado de Jesus com fé. Nós não temos liberado, não temos recebido a nossa cura, nós não temos recebido a nossa libertação, porque nós não temos tocado nele com fé. E Jesus falou: olha, esse toque foi diferente. Não foi um toque normal. Não foi um toque por interesse político. Não foi um toque por interesse financeiro. Não foi um toque por uma simples cura. Por um toque de fé. Glória a Deus. Aquela mulher ousou. Por isso que Jesus falou para ela que a fé dela tinha sido por causa da fé dela, ela tinha sido curada. Nós precisamos ousar, nós precisamos decidir, nós precisamos ter a coragem dessa mulher para receber aquilo que o Senhor já liberou sobre nós. Amém? Glória a Deus. Agora em 2 Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 6, nós vamos ler até o 3, que diz assim: e disseram os filhos dos profetas, diga, filhos dos profetas, e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito, diga, é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós, diga, cada um de nós, uma viga e façamos ali um lugar para habitar. E disse-lhe ele: ide. Queridos, nós vemos aqui a expressão, a declaração, o registro na palavra de Deus sobre uma escola de discipulado, uma escola de discípulos. Nós vemos aqui a evidência de um ministério da palavra, um ministério profético. E nós podemos ver que desde o início deles, Deus sempre se dedicou a ensinar. Deus, a palavra de Deus diz que todos os dias ele estava com Adão, para conversar com Adão, para discipular Adão, para ensinar a Adão, para dizer a Adão o que ele deveria fazer e o que ele não deveria fazer. Deus dedicou o seu tempo para discipular Adão, para ensinar Adão. Então nós vemos que desde o início Deus queria exatamente isso, que houvesse o posicionamento, a decisão, a responsabilidade de que tudo que fosse aprendido fosse multiplicado, fosse ensinado. Então, o que nós precisamos lembrar aqui: ensino é doutrina, diga, ensino é doutrina. E quando você ouvir falar em doutrina, você vai lembrar que doutrina é ensino. Amém? Então, o que é doutrina? Ensino. É um ensino. E aquele que ensina é o mestre, é o discipulador, é aquele que ensina. E que ensina o quê? Um conteúdo, uma disciplina. Um discipulador ensina uma disciplina, um conteúdo,
um assunto. E quem aprende o seu ensino é um discípulo. E a palavra discípulo também é derivado da palavra da palavra disciplina. Então, todo discípulo, ele é disciplinado, ele precisa corresponder a um nível de disciplina. Amém? E disciplina é aquela? É a disciplina do que é ensinado. É exatamente o que é ensinado. Então, nós vimos aí, é muito interessante, né? A formação das palavras, a derivação das palavras, e aí a gente vai entendendo, né? Porque Deus usa na palavra dele alguns termos e não outros. E Deus sempre mandou que todo Israel aprendesse e ensinasse às suas gerações. Lembra? E tu ensinarás aos teus filhos, sentado, né, andando pelo caminho, em todos os momentos. Deus, ele sempre deu direção para que as gerações fossem ensinadas, para que não esquecessem dele, para que não esquecessem dos seus estatutos, da sua disciplina, da sua doutrina. Nós vemos aí, queridos, a experiência do profeta Eliseu e da sua escola de profetas. Porque seriam aqueles profetas, seriam aqueles jovens, seriam futuros líderes, cada um no seu serviço, cada um no seu chamado. E aí nós vemos experiências, nós vemos registros na palavra de Deus que fala sobre o relacionamento de discipulado de Moisés e Josué, de Elias e Eliseu, de Paulo e Timóteo, dentre outros, de Jesus e seus 12. Deus nos fala desde os primórdios da criação, nos dá modelo. Deus, ele quer que nós sejamos líderes. Deus, ele quer que nós sejamos discipuladores. Deus quer que nós façamos discípulos para Ele em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus sempre soube que se não ensinássemos o que é certo, o diabo ensinaria o que é errado. Deus sempre, desde o início, soube que se ele não ensinasse o que era certo, o diabo viria e ensinaria o que era errado. Mas mesmo Deus ensinando, o homem pecou. Mas ele levantou para, no nome dele, ele levantou um advogado. E nós podemos ir a Jesus e nos arrependermos, confessarmos o nosso pecado. E a palavra diz que se assim que nós fizermos, o Senhor nos perdoará o nosso pecado, não é? Ele nos purificará também de toda injustiça. Amém? Glória a Deus. Então na Bíblia não está explícito, irmãos, mas não está explícito, não está declarado que Eliseu tinha filhos, mas ele era discipulador, ele era profeta, ele tinha uma escola, ele tinha um pequeno grupo, ele tinha uma célula de profetas. Ele tinha um grupo que ele treinava, ele levantou, eram filhos de profetas. A Bíblia não revela que ele tinha filhos, mas os profetas que tinham filhos deixavam os seus filhos com Eliseu para ser ensinado pelo profeta Eliseu. E a Bíblia diz nesse relato, aqui nessa passagem de 2 Reis, que aqueles profetas, aqueles filhos de profetas, aqueles discípulos do profeta Eliseu, um dado dia, falou para ele: este lugar que nós habitamos diante da tua face é estreito, é pequeno. Eles observaram, irmãos, o ambiente em que eles estavam. Eu não sei se a escola de profetas, se a célula, se o grupo de discipulado do profeta Eliseu tinha crescido tanto que não cabia mais naquele lugar em que eles estavam. Eu não sei exatamente se preocupou com isso, mas eles disseram: aqui está estreito, está pequeno para a gente, Eliseu. Eles observaram isso e eles chegaram para Eliseu e disseram assim: olha, nós estamos aqui sendo discipulados, em outras palavras, pelo Senhor. E a escola de discipulado era aquela mesma escola no modelo de Jesus.
deitavam, eles também dormiam naquela casa, né? Jantavam juntos, alimentavam juntos, faziam refeições, tudo era juntos, era um discipulado diário. Era para se conhecer intimamente, conhecer o caráter, conhecer a personalidade, o temperamento e também as potencialidades. O discipulado muito mais estreito, muito mais próximo, é revelador. Você conhece mais o seu líder conhece mais você. E no discipulado precisa haver transparência e confiança, porque se não também houver transparência, não houver confiança, não existe discipulado verdadeiro deles. E ali a Bíblia diz que aqueles homens chegaram para o profeta e disse: esse lugar está pequeno para nós. E ele continua dizendo assim: vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. E façamos. Eles não reuniram um pequeno grupo, nem levantou o líder para ele conversar. Não. Todos eles estavam em unidade de propósito, todos eles estavam decidindo o que deveriam fazer, para que houvesse, né, uma melhor acomodação, quem sabe um conforto melhor, para que pudessem descansar melhor, para que pudessem aprender melhor, para que pudessem exercer o seu chamado e o seu ministério de forma melhor. Mas eles, queridos, é muito interessante para aqueles discípulos, eles perceberam que o lugar estava estreito, que a dificuldade estava apertando, que o lugar que estava naquele lugar, né? Eles perceberam que o lugar, quem sabe, estava sem piso, estava ainda no contrapiso, né? Nos nossos tempos estava sem ar-condicionado, estava sem cadeiras acolchoadas, ou seja lá o que for que estava necessitando ali naquele lugar, que pode ser a realidade para nós ou qualquer outra igreja, qualquer outro ministério ainda, amém? Amém, glória a Deus. Mas eles não se juntaram para murmurar, eles não se juntaram para criticar, eles não se juntaram para criticar, eles se juntaram para buscar a solução. Aleluia. Glória a Deus. Existem pessoas que decidem fazer parte do problema, mas Deus chama a mim e a você para fazer parte da solução, amém? Diga: eu faço parte da solução, amém? Glória a Deus. E nós precisamos ousar isso, ter coragem para isso, para buscar a solução. Quando eles foram e se apresentaram ao profeta Eliseu, eles já foram com sugestão de solução. Olha, Eliseu, nós vamos agora, todos nós, não são apenas alguns, foram todos eles, todos nós vamos lá, vamos pegar uma viga e vamos construir um lugar ali, para a gente habitar ali. Buscou solução. E o interessante, irmãos, que às vezes, quando chega uma demanda nas mãos do líder, o líder quer, às vezes, né, toma aquela responsabilidade e ir à frente. Mas às vezes o líder está cansado. Às vezes o líder precisa descansar. Às vezes o líder está estressado, às vezes o líder precisa, né, ter um tempo para si mesmo, ter um tempo para a sua família, ter um tempo para ser renovado nas suas forças, ter um tempo para tantas coisas. E às vezes ele diz assim: nós vamos. E aí o líder diz: eu também vou. Às vezes sem condição, mas vai. Não é? Vai. E é bom que o líder esteja. Mas é muito interessante aqui que Eliseu, ele não se preocupou em inibir a alegria, a decisão, a ousadia em os seus discípulos realizarem o que estava no coração deles. Por quê? Porque aquele princípio, porque aquela atitude, porque aquela direção era uma direção legítima. Eu quero dizer para você que todas as vezes que você chegar diante dos seus discípulos e chegar diante do seu discipulador ou diante de Deus, se o seu propósito for legítimo e se o seu propósito estiver no tempo de Deus,
ele vai acontecer. Amém? Ele vai acontecer. Deus vai testificar no coração da sua liderança que é o tempo de fazer aquilo, que é uma boa proposta, que é um bom intento, que é legítima aquela iniciativa. Amém? Glória a Deus. Então seja você parte da solução, das respostas. E se for legítima, certamente, estando no tempo de Deus, ela certamente será realizada. Então o Senhor Deus está hoje renovando a unção dele, uma nova unção de ousadia, de coragem e de iniciativa sobre a minha e sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Que Deus de Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.